Olá, pessoal. O meu nome é Ciro Garcia Montes. Sou o responsável pelo serviço de endoscopia digestiva do Gastrocentro Unicamp, professor assistente da disciplina de gastroenterologia clínica da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o Centro de Treinamento da SOBED pela oportunidade de poder participar no ensino dos novos endoscopistas. Vou abordar o tema gastrostomia endoscópica percutânea, indicações, técnicas e complicações. Bom, primeiro, a gastrostomia endoscópica é um tipo de via de acesso para a alimentação enteral. Quais são as principais vias de acesso de alimentação enteral? Quais são os parâmetros que nós temos para escolher uma ou outra via? Então, quando indicar a sonda nasogástrica, sonda nasointeral, se a opção for gastrostomia, quando ser por via endoscópica, laparoscópica, cirurgia, radiologia intervencionista. Quando gástrica, quando esse acesso ele é gástrico, quando esse acesso é jejunal. Bom, pacientes com estado nutricional normal podem tolerar até 10 dias em jejum parcial. Sonda nasogástrica ou sonda nasointeral são reservadas para os casos de alimentação enteral com durações mais curtas, em geral, menos de 4 semanas. A posição pós-pilórica, sempre que possível jejunal, é indicada se houver gastroparesia ou maior risco de broncoaspiração. Gastrostomia é um método de escolha para a alimentação enteral prolongada, ou seja, mais de 4 semanas. Ela pode ser realizada de forma cirúrgica ou percutânea, sendo a percutânea considerada o método de escolha. Gastrostomia cirúrgica, embora simples, são mais onerosas e associadas a maior tempo operatório e maior morbidade. Gastrostomia percutânea pode ser realizada por meio da endoscopia ou radiologia intervencionista. A técnica radiológica é pouco difundida mundialmente e possui maiores taxas de complicações. Bom, por que, então, a gastrostomia endoscópica? Bom, a gastrostomia endoscópica, a gente observa que ela tem uma melhor aceitabilidade, melhora geral na qualidade de vida, facilidade de colocação, menor permanência no hospital, início precoce da alimentação enteral, menores índices de complicações e mortalidade, boa relação custo-benefício, segurança, melhores resultados nutricionais. Bom, a gastrostomia endoscópica é um procedimento minimamente invasivo. Foi descrita inicialmente em crianças por Gauderer e colaboradores em 1980, como uma alternativa à gastrostomia cirúrgica. Desde seu aparecimento na prática clínica, tornou-se o método de escolha para a alimentação enteral prolongada. Hoje, é um dos procedimentos endoscópicos mais comuns. Nos Estados Unidos, são realizados cerca de 100 a 125 mil procedimentos de gastrostomia por ano. Bom, principais indicações da gastrostomia endoscópica. Como já dito, então, a obtenção de uma via de acesso para a alimentação enteral prolongada. Aqui o detalhe, né, que é em pacientes com expectativa de vida maior que 2 meses.
Outra indicação é situações em que o paciente está impedido temporária ou definitivamente de se alimentar por via oral. Outras indicações da gastrostomia seria a descompressão intestinal, gastropexia para tratamento de volvo gástrico e hérnia transhiatais volumosas, e acesso alimentar ao duodeno e jejum, entre outras. Bom, quais as principais doenças, as doenças associadas mais comuns? Então, pacientes com AVCs hemorrágicos e extensos, doenças neurológicas degenerativas da criança e adulto, câncer de cabeça e pescoço, aqui seria de modo transitório ou definitivo, pacientes com neoplasias do trato gastrointestinal alto. Gostaria de destacar aqui, entre as principais indicações, o pós-traumatismo craniano, demência, os tumores cerebrais, a doença de Parkinson, esclerose lateral amiotrófica, esses pacientes que, como eu já disse aqui, câncer de cabeça e pescoço, e nas crianças, principalmente os pacientes com fibrose cística. Contraindicações. Bom, com o avanço da técnica e melhor compreensão do procedimento, cada vez mais se reduzem as contraindicações, sendo basicamente a coagulopatia não corrigida a única contraindicação absoluta aceita atualmente. Certo? Então, eu gostaria aqui de dar ênfase então, o fundamental aqui seria os pacientes com uma coagulopatia não corrigida. Eu gostaria de destacar aqui a ascite intratável, lesões da parede gástricas, estômago intratorácico. Também, como contraindicação, aqueles pacientes que têm contraindicação para a realização do exame endoscópico e situações que causem obstrução faríngea ou do esôfago. E uma outra contraindicação é a não presença dos 3 principais pilares de segurança durante a realização da gastrostomia, que nós vamos falar com mais ênfase nos próximos slides. Acesso à sonda enteral deve ser gástrico ou jejunal. A Sociedade Europeia de Endoscopia recomenda a via gástrica como opção primária em pacientes com necessidade de alimentação enteral. A alimentação gástrica é mais fisiológica do que a alimentação jejunal e bem tolerado pela maioria dos pacientes. Acesso jejunal em pacientes, isso é óbvio, né? Os pacientes com anatomia gástrica alterada, os pacientes com obstrução gástrica intestinal e pacientes com gastroparesia também é uma indicação de acesso jejunal. Aqui é um exemplo que é cada vez mais frequente, são os pacientes com doença de Parkinson avançada. A obstrução duodenal é uma outra indicação, pacientes com refluxo gastroesofágico intenso é outra indicação de acesso jejunal, e os pacientes com maior risco de aspiração. Considerações pré-procedimento. Gastrostomia endoscópica é considerada um procedimento de alto risco hemorrágico. Pacientes em uso de terapêutica antitrombótica com indicação de gastrostomia. Sempre que possível, a gastrostomia deve ser adiada, até que seja completada a duração mínima da terapia antitrombótica. Seguir as recomendações das sociedades das especialidades envolvidas. Caso essa conduta não seja possível, necessidade de suspensão ou ajuste na dose das medicações, de acordo com o risco para os fenômenos tromboembólicos.
Bom, pacientes com baixo risco trombótico, AS e clopidogrel devem ser descontinuados por 5 a 7 dias antes do procedimento. Pacientes com dupla antiagregação, o tratamento com AS pode ser mantido. Consultar sobre o risco-benefício de descontinuar. Anticoagulantes devem ser suspensos por 2 a 5 dias antes do procedimento, de acordo com o tipo, e RNI abaixo de 1,5. Nos casos de tratamento com anticoagulantes orais diretos, devem ser suspensos por 48 a 72 horas antes do procedimento, de acordo com o tipo específico do medicamento e a função renal do paciente. Bom, agora, os pacientes com alto risco trombótico, AS, deve ser mantido e o médico especialista deve ser consultado sobre o risco-benefício de descontinuar o clopidogrel. Anticoagulantes orais, Marevan e Xarelto, por exemplo, devem ser descontinuados e substituídos por heparina de baixo peso molecular. Então, administrar a heparina de baixo peso molecular até 8 a 12 horas antes do procedimento. Anticoagulantes e antiagregantes devem ser reiniciados depois de 48 horas, sempre levando em conta risco de sangramento, risco de trombose. Em relação agora ao antibiótico profilaxia, normalmente é realizada com antibiótico beta-lactâmico ou alternativa adequada em caso de alergia, de acordo com o CCIH local. Deve receber antibiótico intravenoso 30 minutos a 1 hora antes do procedimento. Pacientes já em tratamento com antibióticos para outras condições clínicas e que apresentem cobertura adequada para a gastrostomia, não é necessário profilaxia específica. Bom, entre nós aqui, a nossa opção é pela cefazolina, na dose de 1 grama em pacientes com menos de 70 quilos, 2 gramas se mais de 70 quilos, 3 gramas se mais de 120 quilos. 30 minutos a 1 hora antes da gastrostomia. Para os pacientes alérgicos à penicilina ou cefalosporinas, a nossa opção é pela clindamicina, 900 miligramas em dose única. Bom, pacientes com Staphylococcus aureus resistente à meticilina, então, que o teste positivo, MARSA positivo, o ideal é a descontaminação prévia antes da gastrostomia. Se não, vancomicina na dose de 15 miligramas por quilo de peso, máximo de 2 gramas. O detalhe, começar 2 horas antes do procedimento e correr em 1 hora. Pacientes internados que estão colonizados, infectados por germes multiresistentes, necessitam de profilaxia diferenciada. Nesta situação, consultar o CCIH da instituição. A escolha da técnica para a inserção da gastrostomia. Em princípio, existem 2 técnicas principais. A técnica de tração, conhecida como técnica pulperoral, é a mais frequentemente utilizada na prática clínica. E a segunda técnica, a técnica de introdução ou punção, conhecida como percutânea direta, introdução com gastropexia, descrita por Russell e colaboradores, teve várias modificações ao longo dos anos. A principal modificação foi a colocação de fixadores, gastropexias com agulha dupla
ou fixadores em T. Aqui são exemplo de uma agulha dupla, né? Um fixador com uma gastropexia com agulha dupla e um fixador em T. Em relação à técnica da percutânea direta, da introdução com gastropexia, qual que é a importância dela? Ela não utiliza a passagem transoral, menor risco teórico de infecção. Ela está indicada para casos nos quais a técnica de tração não pode ser usada. Exemplo, lesão esofágica obstrutiva ou envolveria um risco aumentado durante a passagem do anteparo interno. Os casos de câncer de cabeça e pescoço ou esôfago, evitando o implante de células. A Sociedade Europeia de Endoscopia sugere esta técnica em pacientes com câncer de cabeça e pescoço. Preparação geral e endoscopia para a inserção da gastrostomia. Tempo de jejum, mínimo de 8 horas, mesmo para aqueles em uso de alimentação por sonda nasoenteral. A sedação ou anestesia geral é realizada de acordo com os critérios do anestesiologista. A inserção da gastrostomia é realizada usando uma técnica estritamente estéril e asséptica. Após a avaliação endoscópica completa, o paciente é posicionado em decúbito dorsal. Endoscopista posiciona o endoscópio na cavidade gástrica e insufla totalmente, de preferência com CO2, para aproximação da parede gástrica à parede abdominal. Então, é realizada a transluminação da parede abdominal com o objetivo de observar se não há vísceras ou órgãos sólidos interpostos. A insuflação deve ser ideal para evitar a interposição do cólon, principalmente em crianças pequenas. O assistente realiza a digitopressão na parede abdominal, escolhendo o ponto da gastrostomia. Realiza-se, então, a infiltração anestésica com lidocaína 2% no ponto escolhido para a gastrostomia e após a manobra do Safe Track. Aqui, o kit de gastrostomia só deve ser aberto a partir deste ponto do procedimento. Evitar o desperdício de material, casos de impossibilidade técnica para a gastrostomia. Próximo passo é a escolha da técnica a ser utilizada. Bom, aqui o posicionamento da equipe médica, e do paciente para o exame endoscópico inicial e gastrostomia. Aqui vamos mostrando a transiluminação, a qual nós já falamos, né? E a digitopressão na parede anterior, bem evidente, né? Então, a gastrostomia deve preferencialmente ser colocada nesta região aqui, parede anterior, junção, corpo antro. Idealmente no quadrante superior esquerdo do abdômen. Por que isso? Evitar a pequena e grande curvatura, que é o local de vasos mais calibrosos. Antissepsia da parede abdominal, a seguir a gente faz a antissepsia, aproveita e reavalia mais uma avaliação em termos da digitopressão. Aqui, anestesia local com lidocaína, e antes de fazer a gastrostomia propriamente dita, a gente usa essa manobra do Safe Track, que é a punção do local escolhido deve ser realizada antes com agulha e aspiração. A entrada de ar na seringa significa que há interposição de alguma outra estrutura
entre a parede abdominal e o estômago. Nesses casos, a área alvo de escolha deve ser alterada ou o procedimento interrompido. Aqui, ó, é para nós evitarmos isto, uma punção inadvertida do cólon. Então, agora, uma coisa que tem que estar claro, uma transluminação adequada, por exemplo, essa que eu mostrei previamente, praticamente exclui a presença de órgãos ou vísceras entre o estômago e a parede abdominal. Descrição da técnica de tração, da PEG-PUL. Então, primeiro, o material, né? Existem vários kits, todos eles bastante completos. Esse que nós vamos fazer a demonstração é um kit da Boston. A única coisa que nós precisamos é do anestésico. Então, a gente começa com a incisão na pele, com o bisturi, dissecção dos planos até a aponeurose e no local de transiluminação da parede abdominal. A seguir é inserido o catéter de punção, que vem com o kit, sob visão endoscópica, aqui, ó, inserido o catéter de punção sob visão endoscópica, remoção da agulha, certo? Deixando a bainha posicionada na cavidade. A seguir, passa-se o fio guia longo no interior dessa bainha e é apreendido com uma alça de polipectomia pelo segundo operador. E aí, captura do fio guia pela alça e esterilização do fio pela boca. A partir daí, a sonda de gastrostomia, ela é entrelaçada ao fio guia, fixação da sonda de gastrostomia ao fio guia. Aí, no retorno, para reintroduzir essa sonda, em relação ao endoscópio, duas formas de reintroduzir o endoscópio. Uma, com o aparelho junto ao anteparo, e outra com o auxílio da alça de polipectomia, envolvendo a sonda logo abaixo do anteparo. Agora aqui, tração do fio guia pela parede abdominal, lá, o segundo operador, puxando a sonda de gastrostomia pela boca, esôfago, estômago, até ser exteriorizada pela parede abdominal. Após isso, mobilizar a sonda no sentido horário e anti-horário, ajustes à distância dos anteparos, sem pressão excessiva. Posicionamento da sonda, né? Posicionamento final da sonda de gastrostomia, aspectos externos e endoscópicos. Falar agora da técnica de introdução com gastropexia. Então, existem dois sistemas de colocação, pexias em T e sistema de fixador com agulha dupla. Atualmente, no Brasil, temos disponíveis o kit da Avanos, que utiliza fixador em T, e da Freca, o Pexat, que utiliza fixador com agulha dupla. Inicialmente, mesmas etapas comuns da técnica de tração PEG-PUL, ou seja, posicionamento da equipe médica, transiluminação da parede abdominal, dígito-pressão, antisepsia da parede abdominal, infiltração com anestésico local e manobra do safety track. A seguir, a abertura do kit. Bom, em relação à técnica, vou apresentar os principais passos baseado em um vídeo de demonstração da Cook, ainda não disponível no Brasil. As gastropexias são com fixadores T, parecido com o kit da Avanos. Então, com a insuflação completa do estômago pelo endoscopista, o segundo operador realiza a punção das paredes abdominal e gástrica com pexia em T.
aqui a sequência de colocação de uma pexia. Após isso, colocação de mais 2 ou 3 pexias, 2 ou 3 pexias a uma distância de 2 centímetros uma da outra. Com a manutenção da insuflação gástrica, o segundo operador faz uma incisão na pele, na área entre as gastropexias, após catéter de punção sob visão endoscópica. Remoção da agulha, passagem do fio-guia, remoção do catéter, passagem do dilatador. Introdução do trocate com bainha destacável pela incisão abdominal até a cavidade gástrica. Remoção do trocate, mantendo a bainha destacável posicionada na luz gástrica. Introdução da sonda de gastrostomia através da bainha até o estômago e remoção da bainha. Aqui, insuflação do balão, da sonda com água destilada, ajuste da distância dos anteparos interno e externo, sem pressão excessiva. Bom, agora eu vou falar sobre a gastrostomia com extensão jejunal. O que é isso? A gastrojejunostomia endoscópica percutânea é atualmente a técnica mais utilizada para acesso jejunal. As sondas de extensão jejunal são limitadas a 9 e 12 frentes de diâmetros, dependendo do tamanho da gastrostomia, se de 20 ou 24 frentes previamente colocadas. Elas têm essas sondas aproximadamente 60 centímetros, essa extensão jejunal, aproximadamente 60 centímetros de comprimento. Colocada dentro da gastrostomia e levada até o jejuno, além do ângulo de trás, com o auxílio do fio-guia ou com o endoscópico. A colocação da gastrostomia com extensão jejunal tem uma taxa de sucesso inicial de 93%. No entanto, o sucesso funcional é limitado por causa da migração retrógrada frequente da extensão jejunal para o estômago e disfunção da sonda causada pelo dobramento ou obstrução. Lembrar que o diâmetro máximo é de 12 frentes. Clips são colocados endoscopicamente. Clips colocados endoscopicamente podem fixar a extremidade distal do tubo para reduzir o risco de migração retroativa. Lembrar que o anteparo externo da gastrostomia tem que ser colocado antes da introdução da extensão jejunal. A sonda de gastrostomia deve ser encurtada, em torno de 20 centímetros de comprimento, de forma a permitir uma intubação mais profunda do delgado. A escolha entre uma gastrostomia com extensão jejunal e uma jejunostomia direta depende da experiência local, anatomia do paciente, cirurgia abdominal prévia, presença de gastrostomia pré-existentes. A necessidade de aspiração gástrica concomitante favorece a gastrostomia com extensão jejunal. O risco de migração retrógrada da extensão jejunal favorece uma jejunostomia direta. Aqui, exemplificando os dois materiais, os dois fabricantes mais comuns, a da Boston, a vantagem dessa da Boston é que ela já vem com o device pronto para você usar o clipe, para fixar com o clipe. E a da Cook
Tem as duas vias, a via gástrica e jejunal, para administração de medicamentos e alimentação, respectivamente. Orientações de gastrostomia. Após as primeiras 24 horas, avaliar anteparo e externo. Manter a gastrostomia aberta e conectada a reservatório plástico até a primeira dieta. Na ausência de dor, de distensão abdominal, vômitos ou sangramento, a sonda é liberada para uso. Em geral, a dieta pode ser reintroduzida 4 a 6 horas após o procedimento. Mobilizar a sonda de gastrostomia, sentido horário e anti-horário, e lavar após cada dieta. Curativo ao redor da sonda com soro fisiológico. Controles para avaliação da sonda, normalmente após o primeiro dia, a primeira semana, 1, 3 e 6 meses, período de mais complicações. Após 6 a 8 semanas, a sonda pode ser substituída por sonda de gastrostomia tipo bottom. Complicações da gastrostomia. A inserção da gastrostomia é geralmente considerada um procedimento seguro. A taxa de complicações varia de 0,4% a 22,5% dos casos. Essa variação pode ser atribuída tanto às diferentes técnicas como às populações estudadas. Uma adequada avaliação do paciente previamente ao procedimento é fundamental a fim de antever fatores de insucesso da colocação da gastrostomia. Bom, principais complicações relacionadas à gastrostomia. As complicações menores e maiores. Entre as complicações menores, destaco a infecção periostomal e celulite, obstrução da sonda, degradação da sonda, migração distal da sonda, hematoma da parede gástrica ou abdominal e saída acidental tardia. Entre as complicações maiores, broncoaspiração, peritonite, retirada acidental precoce, essa é uma complicação grave, perfuração de víscera oca ou órgãos sólidos, fístula gastrocolocutânea, hemorragia digestiva alta, sepultamento do anteparo interno, faceite necrotizante e implante tumoral no estômago. Bom, visto isso, em resumo, o que devemos enfatizar: decisão de colocar a gastrostomia, levar em consideração indicação, prognóstico do paciente, objetivos do tratamento, expectativas e desejos do paciente e seus familiares. O papel de nós endoscopistas para otimizar os resultados: seleção cuidadosa do paciente e atenção aos detalhes da técnica. Bom, como recomendação de leitura, aqui um guideline recente publicado pela Sociedade Europeia de Endoscopia e um trabalho de tese muito bem feito, comparando as duas principais técnicas de gastrostomia. Obrigado.